O nosso grande Deus, em sua palavra, Ele estabeleceu alguns muros para a nossa proteção, para cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da educação dos nossos filhos e principalmente para a nossa vida espiritual. Mas com o passar do tempo, quem sabe algumas brechas não estão aparecendo e precisam ser reparadas. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Que alegria estar com vocês mais uma vez aqui no programa Adoração, onde nós juntos nos encontramos com a palavra do Senhor. A nossa palavra de gratidão sempre a nossa primeira palavra. Dizer a você o quanto somos agradecidos porque você está ao nosso lado. Eu digo sempre que você é a razão da existência da Rede Novo Tempo de Comunicação, a sua família, os seus filhos, o seu bem-estar em todos os aspectos. E principalmente no seu relacionamento com Deus. E juntos dedicamos tempo aqui na programação da Novo Tempo, na rádio, na TV e através das nossas postagens nas redes sociais, do nosso trabalho na web, nós dedicamos tempo para estudar a Bíblia. E é o que vamos fazer hoje. Mas nós não apenas queremos que você estude a Bíblia assistindo a programação da TV Novo Tempo, ouvindo a rádio Novo Tempo, acompanhando o trabalho que nós realizamos na web, mas que você também possa estudar a Bíblia com a revista Esperança. E olha, eu tenho aqui em minhas mãos mais uma revista que foi lançada pelo Novo Tempo. A revista Esperança com o tema Eu Creio, onde você vai encontrar aqui respostas para muitas das nossas perguntas. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que temos que estudar a respeito do futuro, sobre a volta de Jesus, sobre o estado dos mortos, sobre esse momento difícil que nós vivemos. Esta revista Eu Creio, ela traz as crenças fundamentais que encontramos na palavra do Senhor, que certamente vai lhe ajudar, através dessa revista, a você crescer na sua vida espiritual. Você pode solicitar a sua revista Eu Creio, a revista Esperança Eu Creio, entrando em contato conosco. Você pode ligar para a gente, para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Diga assim: eu gostaria de receber a revista Esperança Eu Creio. O nosso WhatsApp é 12 98244 4449. Você não vai pagar nada por isto e vai receber a revista no endereço que você desejar. Então, vamos agora estudar a palavra de Deus? Eu lhe convido para que você me acompanhe nesta prece. Nosso grande Deus e Pai querido, vamos agora ter um encontro com a Tua Palavra. Eu espero a Deus que o Senhor me abençoe, assim como me abençoou ao preparar este tema, ao apresentá-lo aqui para todos aqueles que estão ao nosso lado. Para isso, rogamos a presença do Teu Espírito, que trabalhe no meu coração e no coração de cada amigo e cada amiga que está junto conosco agora. Lhe pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Eu gosto de estudar muito sobre os personagens bíblicos. Existe um personagem no Antigo Testamento que realizou uma obra maravilhosa. Estou falando de Neemias. Eu quero recordar a história de Neemias, parte da sua história, porque a obra que ele realizou é o modelo da obra que devemos realizar hoje em nossos dias. Depois de 70 anos sobre os domínios de Babilônia, o povo de Israel volta finalmente para a sua terra. Mas quando eles chegam lá, eles encontraram tudo destruído. As casas, o templo, os muros, e tudo precisava ser reconstruído. Mas era uma obra por demais difícil, levando-se em consideração as condições em que o povo retornou do exílio.
Mas entre aqueles que haviam ficado lá em Babilônia estava Neemias. E devido à sua fidelidade, à sua dedicação, Neemias não apenas se tornou copeiro do rei, mas o seu amigo e conselheiro. E a vida de Neemias na corte babilônica é um exemplo de fidelidade para nós. Porque a despeito de ter vivido em um ambiente pagão, Neemias não permitiu que as influências negativas interferissem a sua fé. Muito pelo contrário, Neemias era uma luz a brilhar nas trevas. Um exemplo de que nós podemos viver circunstancialmente num mundo contaminado pelo pecado, mas não sermos influenciados por ele. E Neemias ficou sabendo das condições em que o seu povo estava retornando do exílio e como eles chegaram em Jerusalém. Nós vamos encontrar aqui no verso 3 do capítulo 1, no verso 3 do capítulo 2, a informação que chegou até Neemias. Quero que vocês acompanhem comigo a leitura, abram as suas Bíblias no livro de Neemias e vamos recordar o que nós encontramos no verso 3 do capítulo 1, que diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas consumidas pelo fogo. Verso 3 do capítulo 2, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tendo as suas portas e os muros consumidos pelo fogo? Neemias condoeu-se profundamente pela situação em que o povo se encontrava. E sabe o que fez Neemias? Neemias orou a Deus. E nós vamos encontrar aqui no capítulo 1, nos versos 5 em diante, no início aqui, acho que a partir do verso 4, nós encontramos aqui a oração de Neemias, que bem poderíamos dizer é um modelo de oração para nós. Eu quero apenas ler alguns versos e quero que vocês acompanhem comigo. No verso 5, nós encontramos as palavras de Neemias. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eu posso dizer que essa oração de Neemias é um modelo de oração para nós. Neemias começa confessando o seu pecado e os pecados do povo, reconhecendo a pecaminosidade, pedindo a graça de Deus, e depois o que ele faz? Ele reclama, ele implora para que Deus cumpra as suas promessas perante o seu povo. E o que nós encontramos aqui a seguir? Que Neemias estava decidido a abandonar a vida de conforto e segurança que ele tinha nos palácios reais e voltar até Jerusalém, encontrar-se com seu povo e ajudá-los a reconstruir a cidade. A história nos diz aqui que Neemias não somente pediu autorização ao rei para fazer aquela viagem, mas pediu ajuda, pediu que o rei fornecesse madeira na guarda real, da floresta real, para ajudar na construção dos muros da cidade de Jerusalém. E Neemias, então, ele vai ao encontro do seu povo. Mas o que Neemias vê quando ele chega lá? A cidade estava destruída, os muros estavam derrubados, as portas consumidas pelo fogo. Uma tarefa dificílima. Na verdade, eu imagino que o povo até deva ter começado a realizar aquela obra, mas eles estavam sendo perseguidos, ridicularizados pelas nações que estavam ao seu redor. E o que Neemias fez? O que a Bíblia nos diz? Que Neemias conclama o povo a reconstruir os muros de Jerusalém.
Nós vamos encontrar aqui, no verso 17 do capítulo 2, na segunda parte, as palavras de Neemias dizendo: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lá no verso 20, Neemias aqui apresenta o segredo da vitória, o segredo do êxito, quando ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, pois seus servos nós nos disporemos e reedificaremos. Neemias, ao conclamar o povo, ele reconhece diante do povo de que a vitória dependeria unicamente da bênção do nosso Deus. Nós sabemos disso, nós temos a nossa parte a fazer, mas as grandes conquistas da nossa vida, as verdadeiras conquistas, elas vêm com a ação de Deus ao nosso lado. Na verdade, a reconstrução dos muros de Jerusalém eram tão somente o início da reconstituição do culto ao nosso Deus. A história nos diz que após a reconstrução dos muros, começou-se no meio do povo de Israel uma reconstrução moral e espiritual, o restabelecimento do culto a Deus, que os levariam a viver em harmonia novamente com a palavra de Deus. E Satanás sabia muito bem disto. Satanás sabia o que estava por detrás da reconstrução dos muros de Jerusalém. E mais uma vez, o que Satanás faz? Ele usa instrumentalidades humanas para impedir que os propósitos, que a vontade de Deus seja levada avante. Notem o que diz aqui o capítulo 4, no verso 1 do livro de Neemias. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar esta obra. E nós encontramos aqui uma descrição dramática de como o povo estava sendo enfrentado pelos seus inimigos. Eu quero ler com vocês aqui as palavras que encontramos no verso 16, na segunda parte do capítulo 4, que diz assim: e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava bem junto de mim. Enquanto com uma das mãos eles realizavam a reconstrução do muro, com a outra seguravam as armas para a batalha. E quando nós vamos aqui ao verso 6, nós encontramos aqui a determinação do povo. Diz assim a segunda parte do verso 6, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, amigos, nós sabemos que o grande alvo de Satanás era destruir o líder daquele grande empreendimento. Nos diz aqui a história que Neemias, ele foi provado, ele foi tentado abandonar a obra que ele estava realizando, mas ele estava totalmente determinado a ajudar o seu povo e a realizar os propósitos de Deus. E nos diz aqui o texto, quando ele foi provado, quando ele foi tentado e foi solicitado que abandonasse aquela obra, nós encontramos as palavras do verso 3 do capítulo 6, que diz assim, as palavras de Neemias: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu nem preciso dizer aqui da importância de um líder para a realização de qualquer empreendimento. Eu tenho plena consciência da minha grande responsabilidade aqui como diretor-geral da Novo Tempo. Eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, você como cidadão, como um trabalhador, como avô, como avó, eu tenho certeza que você tem consciência das suas responsabilidades. Eu quero dizer que você também é um líder no seu lar, na sua casa, quem sabe na sua igreja, perante a sociedade. Nós somos líderes também para conduzir pessoas. E a nossa grande obra como líderes de Deus aqui nesta terra é levar o conhecimento da graça e do amor de Jesus Cristo manifesto na cruz do Calvário para todas as pessoas. E qual que é a obra de Satanás?
fazer com que nós desçamos, que não realizemos a nossa obra como líderes de Deus aqui nesta terra. Mas, felizmente, a história nos mostra que a determinação de Neemias e do povo produziu os seus resultados. A despeito de todos os problemas, a obra ela foi concluída. No verso 15 do capítulo 6, nós encontramos as palavras: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. A partir de então, da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias começou, juntamente com os líderes, a reconstrução moral e espiritual do povo de Deus. Uma obra tão necessária em nossos dias. A obra de Neemias nos mostra que a oração, a fé e a ação sábia e enérgica podem realizar. Quem era Neemias? Neemias não era um sacerdote, Neemias não era um profeta, Neemias era tão somente um servo do Senhor, determinado a realizar a sua obra. Neemias estava tão decidido a ser fiel a Deus e a superar todos os obstáculos, que o povo de Deus estava decidido a segui-lo, os seus liderados, aonde quer que ele fosse. É isso que Deus espera de nós, que através do nosso exemplo, nós possamos influenciar outras pessoas também. Esta obra realizada por Neemias nos seus dias é esboçada através das palavras do profeta Isaías. Eu quero ler 2 versos com vocês. O que nós encontramos em Isaías, no capítulo 61, no verso 4, e também no capítulo 58, no verso 12. Isaías 61, verso 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. No capítulo 58, no verso 12, diz: os teus filhos edificarão as ruínas antigas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O profeta descreve aqui um povo que, em tempo de geral abandono da verdade de juízo, está procurando restaurar os fundamentos do reino de Deus. E quando nós falamos em restaurar os fundamentos do reino de Deus, estamos falando em restaurar a sua lei, que está diante de nós. E qual é a obra que Deus deseja que nós façamos? Eu, particularmente, nós como Rede Novo Tempo de Comunicação, você como um filho de Deus que está aguardando a volta de Jesus, que nós sejamos diante deste mundo como Neemias modernos. Reparar as brechas que foram feitas na lei de Deus, este muro de proteção para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação. Reparar as brechas que têm sido feitas na palavra de Deus, que foi escrita para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para o êxito do nosso casamento, da nossa saúde, como eu disse aqui no início, a educação dos nossos filhos, a nossa relação com o nosso próximo. E o que Deus espera de nós? Que nós compramos a profecia, que é minha e sua, que é destacada lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 6, que fala de um anjo que voa pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os povos, nações, línguas e reinos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Nós devemos, diante deste mundo, restaurar a brecha, mostrando que Deus é o Criador, que o Deus é o mantenedor e que Deus é o Salvador. Mostrar diante deste mundo que a lei de Deus é o único fundamento de reforma perdurável. Mas, meus amigos, é importante que nós entendamos que antes de nós nos levantarmos perante este mundo, nós precisamos, em primeiro lugar, reparar, quem sabe, alguma brecha que tenha sido feita em nossa vida, no muro
de proteção que Deus colocou diante de nós. Eu quero aqui apresentar 5 pequenas brechas que possam estar acontecendo na nossa vida e nós não estamos percebendo. A primeira delas é o tempo que nós devemos dedicar à oração. Quando nós vamos ao sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, em Lucas 21, nós vemos ali Jesus descrevendo os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo o limiar do fim da história deste mundo e Jesus vai voltar. E Jesus Cristo nos deixa um conselho, porque Ele estava falando para nós em nossos dias. E o conselho encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 36, quando ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A primeira brecha a ser restaurada é uma vida de oração. Se você não está dedicando tempo como você deveria para falar com Deus e para permitir que Deus, através do seu Espírito, toque no seu coração, repare esta brecha e dedique tempo a comungar com Deus. A segunda brecha que talvez tenha que ser restaurada é a comunhão que nós temos com a Bíblia, lendo com atenção, lendo com reflexão, permitindo que o Espírito Santo nos impressione. Jesus disse lá em São João 17:17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe crescimento espiritual sem comunhão com a verdade da palavra de Deus. Se você está desanimado, se você não sente motivação para falar do amor de Cristo, se você não sente motivação para fazer uma ação missionária ou para fazer uma obra assistencial pelo seu próximo, se você não sente motivação para ser fiel a Deus através dos dízimos, das ofertas, é porque, quem sabe, você não está dedicando o devido tempo da sua vida para ouvir Deus falando contigo através da sua palavra. Mas eu quero aqui destacar uma terceira brecha, e aqui eu quero abrir lá em Deuteronômios, no capítulo 6, e eu quero ler com vocês os versos 5 a 7, gosto muito desse texto que nós encontramos em Deuteronômios. O que diz a palavra do Senhor a partir do verso 5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui nós encontramos um apelo para que nós possamos estudar a palavra de Deus em nossa casa, diante dos nossos filhos. Talvez essa seja uma brecha que esteja acontecendo na vida de praticamente todas as famílias, que é dedicar tempo ao culto familiar. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma vida corrida, tantas coisas para fazer, tantas atividades, tanto trabalho, um tem um tempo, outro tem outro tempo, e nós nos esquecemos de separar um tempo para estarmos como casal, ou como pais com os nossos filhos, para cantar um hino, para ler um texto da Bíblia e orar juntos. Se esta brecha existe na sua vida espiritual, meu amigo e minha amiga, faça planos para passar tempo com Deus, em família, orando e estudando a Bíblia. Mas eu quero falar agora de uma quarta brecha que possa estar acontecendo na vida de um de nós que estamos aqui juntos hoje. Eu quero relembrar com vocês as palavras de Isaías, no capítulo 56, no verso 7. Um verso precioso que diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus, Ele tem bênçãos reservadas para aqueles que vão à igreja. Amigos, é muito bom assistir a Novo Tempo. É bom ter você acompanhando aqui o programa de oração. É bom que você assista a nossa programação, ou que você acompanhe pela internet algum orador que você gosta. Mas isso não substitui a nossa ida à igreja para ali orarmos e estarmos em comunhão com Deus. Me recordo quando criança,
que a minha mãe me levava com ela para assistir à missa na igreja. E quando nós chegávamos lá, que nós nos assentávamos, eu e a minha mãe, ela dizia para mim: meu filho, existem bênçãos que são derramadas apenas dentro das paredes de uma igreja. E eu cresci acreditando naquilo que a minha mãe me ensinava. E hoje eu encontro aqui que Deus estabeleceu a sua casa para ser a nossa casa de oração. Vá à igreja, participe do culto, adore a Deus. E lá adore com a sua presença, com a sua voz, adore com o seu coração, com seus ouvidos, com os dízimos e as ofertas, e você receberá infinitas bênçãos de Deus. E para concluir, uma quinta brecha que talvez possa estar acontecendo na minha e na sua vida. Vamos agora ao livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1. O que nos diz aqui o apóstolo Paulo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso sacrifício, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz aqui que nós devemos reconhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, nós temos que transformar-nos pela renovação da nossa mente. E sabe como isso acontece? Indo ao verso 1. Apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como está o cuidado da sua saúde? Talvez essa seja uma brecha que nós precisamos reparar em nossas vidas. Cuidar do nosso corpo, para que a nossa mente possa estar ávida para o aprendizado, para sermos influenciados, impressionados pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Meu querido amigo e minha querida amiga, oração, estudo da Bíblia, a frequência à igreja, cuidar da nossa saúde, dedicar tempo ao culto familiar. Será que existe alguma brecha nos muros que Deus colocou em sua vida que precisam ser reparadas? Brechas como essa, quem sabe, que eu mencionei aqui? Esta é uma oportunidade para realizarmos essa obra. E talvez não seja uma obra fácil. Talvez tenhamos que lutar como o povo lutou para reconstruir os muros de Jerusalém. Enquanto com uma mão eles realizavam a obra, com a outra eles seguravam a arma. Mas faça a sua parte. Não ceda aos apelos do inimigo, mas abra o seu coração aos apelos de Deus. Seja impressionado pela ação do Espírito do Senhor em sua vida. E quando o inimigo bater a porta do seu coração e da sua casa, para que você não viva uma vida de comunhão com Deus, lembre-se das palavras do grande Neemias, que nós encontramos lá no capítulo 6, no verso 3. Estou realizando uma grande obra e não poderei descer. A maior obra que Deus lhe confiou a esta terra é preparar a sua vida para o encontro com Jesus e preparar a vida da sua família. Se você deseja reparar as brechas e viver em harmonia com Deus, me acompanhe agora nessa prece. Nosso grande Deus e Pai querido, muito obrigado por esta mensagem de exortação, de advertência, inspirada na experiência de Neemias e do povo de Deus no passado. O teu povo, que hoje possamos reconstruir os muros de proteção em nossa vida com a tua palavra e viver em harmonia com os teus princípios. Dá-nos a tua bênção, a força que nós necessitamos para reparar as brechas e vivermos em teus braços. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.